Nós da Escola é uma série que pretende discutir alguns dos principais nós que professores, alunos e pais vivem nas escolas, principalmente no contexto das escolas particulares. Eu me chamo Felipe Serpa, sou pedagogo, gestor escolar por 17 anos. Eu sou Igor Fernandes, psicólogo escolar há 18 anos dentro da profissão. É isso, e hoje o nó que a gente vai tentar desatar hoje são as questões que envolvem o excesso de conteúdo nas escolas. Alguns chamam de conteudismo, mas em síntese é a sobrecarga que especialmente alunos, mas também reflete-se em professores, vive hoje no contexto escolar. E hoje é um tema muito pertinente esse, porque afinal nós estamos no meio num processo de reforma do novo ensino médio e a gente tem a oportunidade de reconhecer quais são os grandes desafios que as escolas do ensino médio vivem e enxergar também as grandes disparidades que existem desse universo de conteudismo nas escolas públicas e particulares. Certamente essa não é a dor de muitas escolas públicas, mas se a gente for conversar com profissionais da educação, alunos e pais da escola particular, isso vai aparecer certamente. E aí eu acho que um ponto seria interessante talvez trazer essa sua visão, né, como psicólogo escolar, de como que os alunos, de uma forma geral, vivem esse contexto desse sentimento, né, de sobrecarga. Eu ouço muito, sou muito procurado, né, pelos alunos para eles desabafarem, né, sobre, caramba, mal começou o bimestre, a professora já está no 3º capítulo, né? Tá corrido, coisas como prova numa semana, daqui a pouco uma semana de folga, 2, daqui a pouco já vem uma outra prova, quando não tem um simulado no sábado, né? Então, assim, a gente pode já falar de uma certa condição, e eu não estou falando de um recorte específico desse ano, né, da escola. Estou falando do que eu venho escutando aí já há anos, e a gente pode falar de uma condição para o estudante, sim, de burnout, né? Burnout que fala-se de síndrome de burnout, uma condição, não é uma doença, é uma condição, né, onde há um total desequilíbrio entre os seus períodos de estudo, seus períodos de lazer, seu período de outra atividade. Faço outra atividade, faço natação, faço meu esporte, faço meus trabalhos em casa, né? Então não é o estudo só em loco. Então essa pessoa está estafada. O burnout nada mais é do que uma estafa que prejudica a saúde física e mental. E eu consigo visualizar isso em muitos alunos. É claro que tem hora que eu fico me perguntando também, né? O quanto disso não é o celular que está tomando o tempo dele, né? Enfim, a preguiça, né? Mas assim, a gente consegue visualizar alunos e períodos, né? Porque eu também não posso entender esse aluno como uma reta, né? Uma linearidade. É lógico, todo ser humano tem seus altos e baixos. A gente consegue reconhecer quando há um esforço e quando aquela pessoa está se vendo sem saídas. E esse é um tema muito movediço, né, Igor? Porque a gente precisa tomar um cuidado muito grande para não cair naquele lugar de criar justificativas para que os alunos não façam, né, não cumpram a sua missão de estudante. E a gente tem que conseguir diferenciar essas coisas, né? A gente não quer trazer essa questão como um álibi para que justifique a inércia, né, a preguiça, a falta de vontade de estudar do aluno. A gente tem que diferenciar que isso existe também em muitos contextos. Exato. Mas que também existem muitos alunos aplicados que também se sentem dessa forma. E a gente tem que conseguir enxergar onde é a questão, né? E a maior parte das escolas hoje, especialmente particulares, elas se comprometem a preparar o aluno para o Enem. E aí, portanto, para o ingresso no ensino superior. E isso é um dos objetivos, inclusive, das famílias, né, quando procuram as escolas particulares, que eles tenham uma boa formação para que possam passar no Enem. E talvez a questão seja, né, como é o Enem? Né? Qual é a formação que a gente está buscando dentro da escola, pautada no que vai acontecer depois da escola?
né? Acho que isso abre para aquela pergunta que também se escuta e a gente, como figuras, né, da educação, se faz bastante, né? A gente está preparando os alunos para uma prova ou a gente está preparando os alunos para a vida, né? Para levar aquela máxima de que a escola ensina para a vida, né? Eu, desde pequeno, eu escutava isso, né? E aí, a gente está preparando para quê? Exato. E aí vem quando a gente vê a sobrecarga, né, o volume de tópicos que o aluno precisa passar por eles dentro da escola, a gente vê que hoje o ensino médio ele é praticamente uma antecipação de uma graduação. E aí se fala em aprofundamento, né? Até o documento do novo ensino médio ele fala da oportunidade do aluno aprofundar conteúdos. Só que, na verdade, o que eu enxergo é que não existe um aprofundamento, existe um passar superficial por vários tópicos aprofundados, que o aluno não tem nem condições de se apropriar realmente deles, porque o tempo que ele tem de exposição e de contato com aquele assunto é muito pouco. Então, o nosso cérebro ele não tem essa capacidade de aprender, de apreender um assunto, tendo, como dentro da maior parte das escolas, você tem um capítulo por semana. Pois é. Então, como é que faz? Como é que a gente está se propondo a fazer? E entra disso do que você está falando. Quer dizer, a escola virou, né? O ensino médio virou. E aí eu falo escola porque isso também parece que um segmento serve como um preâmbulo do seguinte. Sim, né? sim. Uma preparação. Isso, de fato, é assim. Só que a gente não pode só enxergar dessa forma. Né? Cada segmento tem sentido no segmento seguinte. Não pode ser dessa forma. Né? A gente precisa entender realmente e pensar qual é a geração que a gente está criando, né? Qual é a formação que a gente está criando para as próximas gerações. E, de fato, se apegar só numa preparação para uma nova fase, sem ter essa visão de mundo, de que mundo nós estamos, né, querendo construir, mudar, que seres humanos precisamos ajudar a formar para se colocar nesse mundo como um agente, seja de transformação, seja de desenvolvimento, né? Então, é uma reflexão um pouco filosófica, né? Mas necessária, né? Porque eu ia até te perguntar sobre isso, né? Acho que para mim precisa ficar um pouco mais claro. E eu acho que para várias pessoas que vão ouvir e ver a gente, né? Quem define? A gente está falando de conteudismo. E num primeiro momento sempre parece que é a escola, é a própria instituição que define, né? Vamos estudar isso tudo aqui. Mas não é exatamente assim. Quem define o que vai ser estudado? Então, hoje nós temos, na verdade, de 2018 para cá, por incrível que pareça, há tão pouco tempo, nós criamos a BNCC do ensino médio, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é ali onde diz quais são os assuntos que o aluno precisa dominar ao final do segmento. Obviamente, isso já existia em outros segmentos, né, na fundamental, educação infantil, mas no ensino médio isso é bem recente. E é através desse documento da BNCC que o INEP, que é uma instituição relacionada ao MEC, que é o Ministério da Educação, se baseia para organizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o próprio Enem. E, na realidade, a escola olha para isso e fala assim, não, vamos nos preparar para isso. Como é que está sendo o Enem? Porque eu não sei se você lembra, nos anos 2000, no início, o Enem vinha com uma pegada. As escolas foram se adaptando àquela pegada do Enem. Daqui a pouco o Enem falava assim, o Enem tá muito interpretação só, não está muito fácil de entrar. Porque o Enem é essa peneira que faz o sentido para o cara ingressar no ensino superior. Nós não temos vagas para todos no ensino superior, portanto a gente tem que selecionar. Para selecionar, a gente faz um exame, uma avaliação. E essa avaliação não pode ser muito fácil, ela precisa ter critérios que selecionem de fato. E aí acaba sendo essa a lógica da escola. São as escolas e os sistemas de ensino que são atores importantes nesse processo, olhando para o Enem, para o exame, e se adequando para fazer uma boa preparação para o cara passar. Quando, na verdade, o raciocínio tinha que ser o inverso. Que escola nós queremos? Né? Qual é o adolescente que a gente quer que saia do ensino médio? Que é o que, em tese, a BNCC se propôs a fazer. Mas não é o que de fato acontece porque a lógica está invertida. E aí
Depois disso que teria que ter ok, queremos essa formação, agora vamos então preparar uma maneira de ingresso no ensino superior, pensando nesse objetivo que a gente tem para o ensino médio, para a escola de uma forma geral. Então, assim, tentando responder de forma objetiva, quem define isso é o sistema, da forma como está organizado, mas as escolas acabam seguindo isso. Por quê? Porque as famílias muitas vezes buscam isso, e é esse o critério de seleção das escolas. Então, né, a gente, como gestor escolar, não vai preparar uma escola que não tenha pessoas interessadas em ingressar nela. Então, qual é o interesse dos pais nas escolas? Os pais querem que os alunos ingressem no ensino superior e fiquem bem colocados no Enem, para que eles tenham as portas, né, do ponto de vista de mercado de trabalho profissional abertas. Quando você fala sistema, nesse momento você está falando INEP, Ministério da Educação. Perfeito, exatamente. É isso, exatamente. Né? Não é o sistema de ensino, que é outra coisa que a gente tem que falar sobre. O sistema de ensino também tem esse papel de protagonismo, porque eles são grandes empresas que se organizam, que antigamente eram os materiais didáticos, que eram editoras. Eu lembro isso. A gente recebia uma listinha de material, tinha que comprar o livro de matemática, o livro de português. Hoje em dia vem tudo encadernado. Isso. E com um logotipo, né, do sistema de ensino. Antes, as editoras olhavam para esses formatos na época de vestibulares, que tinham o FRJ aqui no nosso estado, né, o ERJ, etc., e cumpriam toda aquela lista de conteúdos que era prevista, que também estava descrito em algum documento formal, não sei, na própria LDB, com as disciplinas obrigatórias, etc. Mas existia ali uma relação entre universidades e editoras, que hoje é ocupado pelos sistemas de ensino que ocuparam, que na verdade estão presentes na maior parte das escolas particulares. Então, e aí a gente tem um professor, né? E a gente está falando do aspecto formal. Agora, quais são os aspectos culturais que estão envolvidos nesse processo? A gente falou da família, que vai atrás desse modelo, entendendo que é um modelo de qualidade. Escola forte é a escola que realmente aprova e que vai colocar o aluno no... Por isso as escolas, tanto no início dos anos, fazem questão de falar esse foi aprovado. Exatamente. Porque é isso. Então, começa com as famílias. Em seguida, as escolas vão atrás desse formato, porque é o que os pais e as famílias estão buscando. Os professores, quase sempre formados em licenciatura, né? Matemática, física, química, geografia, enfim. Eles fizeram uma graduação, escolheram como profissão aquela disciplina, aquela matéria, portanto, são apaixonados por aquilo e são, até certo ponto também, bastante apegados a dar aula. Porque é esse o formato que a gente sempre conheceu, que coloca o professor no centro do processo. Não vejo erro, nenhum problema em relação a isso. Eles estão simplesmente se moldando ao sistema como está. Porque se ele tem 10 assuntos para cobrir em 2 semanas, digamos, qual é a forma mais otimizada dele ensinar aquilo? É da boca para o ouvido. Ele não vai conseguir criar uma dinâmica com o aluno, não sobra esse tempo, né? Não sobra esse tempo, não tem condições. Ele não vai conseguir cumprir o cronograma. Então, não é uma... Se a gente for falar de culpabilidade, né? O professor não tem culpa, ele está, na verdade, exercendo, atendendo a uma expectativa. E o próprio aluno também, não engane-se. O próprio aluno também, se a gente faz eu, por exemplo, como professor, tentei implementar algumas atividades dinâmicas em sala de aula, fazendo com que eles construíssem o conhecimento, buscassem, pesquisassem. E o aluno muitas vezes não valoriza. Ele entende que se você é um professor, você tem que estar ali para ensinar. Ele não entende que existem diferentes canais de aprendizado e que muitas vezes o aprendizado autodidata é às vezes muito mais significativo e vai reter por muito mais tempo. Então, assim... perguntas complexas exigem respostas complexas, claro. Não, então... com certeza. Eu fico perguntando agora, o professor hoje, e aí eles têm força para mudar isso, ou o professor hoje ele não... É uma das partes mais fracas, né, eu acho, do processo. Eu acho que é uma mudança que certamente deveria vir de cima, que se tornaria tudo muito mais viável, ou seja, de fato, o INEP que organiza o exame não
não ditar as regras, mas a sociedade definir o que é para a escola. Como é que isso se daria, Felipe? Eu acho que nós estamos num momento ímpar e pouca gente está se dando conta disso. Nós estamos no momento da reforma do novo ensino médio. Existe uma consulta pública, inclusive fecha amanhã. Sim, né? sim. Amanhã é dia 7 de julho, não sei quando vai ao ar isso aqui. Pois é. Né? Mas a gente tem até essa sexta-feira o fechamento de uma consulta pública do MEC sobre o novo ensino médio. De qualquer forma, já tem muita gente participando e dizendo, né, quais são as expectativas. Muitos conselhos estaduais têm debatido sobre esse assunto. Eu acho que é um momento de debate que não está necessariamente envolvendo os atores principais, que são alunos, professores e família. Eu acho que esse debate está passando ao largo desse público, que é uma grande pena. Sim. Mas eu acho que conseguir construir essa escola passa exatamente por essa reflexão. Né? Porque o modelo que a gente quer criar depende de ouvir as pessoas, de entender quais são as expectativas. E por políticas públicas de ingresso no ensino superior, que isso faz total diferença. Né? E eu vejo que se a gente tivesse por parte do Ministério da Educação uma escuta ativa por mais tempo e tentasse criar uma campanha maior para ouvir mais, eu acho que talvez a gente tivesse um ensino médio, uma escola que refletiria melhor aos anseios reais da sociedade e às necessidades, principalmente. Entendi. Eu não sei, nesse momento, eu não sei o quanto a sociedade sabe quais são os seus anseios. Porque olha só o que eu estou dizendo. Ao mesmo tempo que é esse pai que procura determinada escola, que aprova mais, é o mesmo pai que reclama, né? Caramba, um excesso de tarefas, um excesso de coisa. Eu não sei se ele se dá conta de que esse é um mecanismo que se retroalimenta. Né? E aí você está falando aí dessa coisa interessante de como nós poderíamos mudar isso enquanto sociedade. Temos uma consulta pública acontecendo, quer dizer, a gente está falando numa macrovisão, e aí eu te pergunto, seria possível, talvez eu esteja sendo até utópico, mas seria possível um conjunto de pais em volume significativo que estão com seus filhos em determinada escola, se eles quiserem fazer um movimento junto com a escola, vamos debater e tal, realmente não é isso que a gente quer para o nosso jovem e tal, a gente consegue dentro de uma escola fazê-la ficar menos conteudista, que favoreça a apreensão dos conteúdos, né? Ou seja, tudo bem, a escola tem lá o seu ensino, o seu livrão lá tem um monte de conteúdo, mas tem como ainda assim aquela escola com grupo de professores, pais organizados, etc., fazer a nível da escola sem ser macro, ou isso também não é possível? Eu acho que isso já acontece de uma certa forma, mas não dentro das escolas internamente. Eu diria que famílias que têm o desejo de uma formação ou eventualmente mais humanista, com uma visão mais, por exemplo, meio ambiente, visão de construção do conhecimento mais significativo, elas naturalmente vão atrás de escolas que já têm essa linha de trabalho, que muitas vezes têm um posicionamento específico dentro do mercado educacional e que acolhem essas pessoas, essas famílias que buscam isso. Eu sou um pouco cético em relação a essa mudança interna partindo das famílias, porque é como esperar que a gente atenda a duas expectativas ao mesmo tempo. É como se o sistema exige que o aluno esteja preparado para entrar, né, no ensino superior, ao mesmo tempo que tenha um ritmo mais significativo de aprendizado. Eu acho que são coisas que talvez sejam inconciliáveis, ou seja, se o sistema propriamente não se adequar, eu acho que as famílias não vão construir essa visão crítica e se mobilizar para
para fazer as mudanças necessárias dentro de uma escola em si. Se a gente for pensar de forma propositiva sobre os caminhos que a gente tem de transformação desse problema, dessa problemática, que pode mudar significativamente a relação que o ser humano estabelece com o conhecimento, e eu acho que esse é o grande valor desse assunto. A grande pertinência dele é que a gente vê que as crianças, elas se desenvolvem na educação infantil, fundamental 1 anos iniciais, tendo um grande prazer de aprender e querendo ir para a escola, estando feliz aprendendo. Verdade. E a partir do 7º, 8º ano, o volume vai aumentando de assuntos, as provas vão se intensificando e aquele brilho nos olhos vai se perdendo. O aluno vai indo e vai tendo que lidar com um fracasso e aquilo vai gerando uma frustração e uma ansiedade, como, né, você acompanha de perto. E eu acho que esse aspecto vai se perdendo em função justamente desse modelo que foi criado, que tem a ver com a última etapa do processo. E que se a gente não conseguir pensar nessa última etapa do processo, e imaginando que a gente está vivendo um mundo completamente diferente do que a gente viveu quando esse modelo foi instaurado, que nós estamos numa era do chat GPT, nós estamos numa era, né, de inteligência artificial, de mercado de trabalho que valoriza as soft skills, habilidades que não têm a ver com aquele conhecimento duro que a gente com a fórmula de Bhaskara. Exato. Para pegar um chavão, né? Exato. Então, quer dizer, o mundo está mudando, a gente precisa de pessoas com outra abordagem sobre os acontecimentos, sobre os fatos, mas, enfim, para a gente tentar resumir, e a gente continua formando uma escola enciclopédica que valoriza a memorização do processo, porque ele precisa garantir que, para que ele tenha sucesso escolar, ele precisa comprovar isso por uma avaliação, por uma prova escrita, quando na verdade ele poderia estar aprendendo muito mais através de pesquisas, relatórios, relatórios científicos, né, que é um conhecimento essencial para o desenvolvimento da sociedade. Enfim, esse trabalho em grupo, em equipe, e a gente poderia ter muito mais seres humanos muito mais adequados, vamos chamar assim, não sei se é a melhor palavra, né? Mas seres humanos muito mais relevantes. Conectados com a realidade deles. Conectados, né? Exato. Se a gente tivesse esse modelo diferente do que a gente vive hoje. Esse não é o único modelo no mundo, né? Você conhece algum outro modelo que não... Já ouviu falar de outros modelos? Eu ouço falar e conheço, já li matérias sobre o modelo da Finlândia, da Holanda, que inclusive despontam no exame mundial que avalia os conhecimentos básicos, que é o PISA. Eles despontam lá no topo dessas avaliações, que são avaliações que conseguem medir o conhecimento básico da sua língua materna e de conhecimentos básicos de matemática, e eles estão à frente disso, e o Brasil está bem abaixo. E o modelo deles é bastante aberto nesse aspecto de formação mão na massa, sabe? De tempo de exposição. É claro, é uma realidade que é incomparável ao Brasil, é um contexto completamente diferente, com uma infraestrutura completamente diferente, com uma formação docente completamente diferente e com uma valorização do profissional, do professor também completamente diferente. Mas me parece que também o próprio volume de conteúdo é diferente. Carga horária, você sabe se é a mesma? Me parece que maior do que a nossa. Maior do que a nossa, algumas, né? Muitas integral, em período integral, mas é uma realidade incomparável. Eu acho que é muito difícil da gente estabelecer esse cotejo entre as duas realidades. O que eu vejo é que esse excesso de conteúdo no Brasil, eu em nenhum momento endosso ou trago ao aluno essa visão. Esse é um assunto que a gente está trazendo aqui que não aparece na escola. A gente recebe isso, mas a gente de forma alguma endossa isso, porque a gente não vai conseguir mudar o sistema, né? Não assim, não fazendo provas e não estudando. A gente consegue mudar o sistema se organizando, falando nos canais que estão abertos para isso, conversando no contexto com pessoas, por exemplo, hoje quem pode estar nos ouvindo são familiares que têm filhos em idade escolar, que podem estar reconstruindo uma visão de escola e aumentando o seu repertório de conhecimento sobre a escola, e de uma certa forma isso pode ser uma mudança gradativa nas coisas, mas
dentro da escola com os alunos, isso não pode ser falado porque o aluno ele precisa estudar e a gente precisa ter um aluno que se dedica e que segue o ritmo que é estabelecido. Infelizmente, esse é um dado da realidade. A gente vai continuar estimulando, motivando, trazendo que é possível porque a gente sabe que o aluno que tem uma disciplina e consegue equilibrar o seu contexto de vida, ele consegue dar conta e realmente passar muito bem nas avaliações. E eu acho que são esses estudantes que acabam servindo de referência, de modelo. E aí eu acho que esse é um grande desafio, né, que é da sua área, que é como conseguir estimular esse aluno sabendo que existe um equilíbrio, que tem que estudar sim, mas como que equilíbrio com as outras esferas da vida. E porque ainda que a gente entenda que esse modelo é um modelo que desta maneira possa funcionar, né? O que você está falando, é possível sim e tal, né? Por outro lado, quantos modelos, e aí eu vou falar da parte psicológica, né? Quantos modelos a gente está jogando fora ou desperdiçando porque esses não são os modelos que vão fazer o cara entrar no Enem, né? E aí a gente vê isso bastante. A gente passa, acho que quase toda escola particular hoje em dia deve ter suas Olimpíadas, sua gincana, onde eles são capazes de elaborar coisas interessantíssimas por 1, 2 semanas, enfim, né? Porque estão lutando ali por suas equipes. E não raro a gente vê alguns desses alunos que dessa parte pedagógica, tal como ela pretende ser para que ele passe numa prova. Então esse cara não segue esse modelo, ele tem um outro modo de funcionamento, muitas vezes vai acabar sendo chamado de um aluno problema, um aluno que não quer nada e tal. E aí quando você coloca ele nesse outro meio onde ele tem a capacidade de desempenhar outras valências dele, aí desempenha de uma forma maravilhosa. Você fala, caramba, cara, olha aí, a pessoa sensacional, bota ela numa área dessa e possivelmente vai ser um grande expoente. Mas como é que faz para essa pessoa aparecer? Perfeito. Se a gente está dentro de uma esteira, né? Parece aquela coisa de taylorismo, né? Aquela coisa fordismo, né? Eu tenho que formar esse tipo de cidadão. Exato. E aí quantos novos, digamos, cientistas, grandes pensadores, né, transformadores, agentes de transformação da realidade nós poderíamos criar se tivéssemos um modelo em que os assuntos pudessem ser de fato aprofundados. Se fala em aprofundamento, mas o aprofundamento exige tempo. Então, dentro de um tópico, como que eu posso aprofundar aquele assunto? Eu posso associar aquele assunto com um problema que eu vivo na minha realidade, dentro da minha cidade, fazer uma pesquisa, criar um artigo sobre isso, fazer um vídeo a respeito daquele tópico que articula com um problema que está acontecendo no outro lado do mundo. Enfim, então você vai dando a oportunidade de dar sentido ao conhecimento que você aprende. Conectar o conhecimento, esse aluno, à vida, ao mundo que ele vive. Porque o conhecimento não é para fazer não deveria ser para fazer a prova, né? Para garantir que ele demonstre que ele sabe daquilo, que ele também não sabe, porque se ele fizer a mesma prova que ele tirou 10 aqui, daqui a 2 meses, ele não vai tirar 10, porque o nosso cérebro não tem capacidade de retenção se ele não for revisado, se o assunto não for revisado. Então, é um assunto realmente que a gente starta, é um assunto bem amplo. Eu acho que o nosso intuito aqui hoje foi justamente mais abrir esse debate, são reflexões importantes que não se esgotariam jamais em tão pouco tempo, mas que a gente espera ter cumprido essa missão hoje aqui, né? Eu acho que sim, acho que a gente conseguiu. A gente agora já está abusado, né? Pode ser que a gente esteja no YouTube, você deixa seu comentário aí abaixo. Como é que é? Aperta o inscrito, toca no sininho. Isso. Mas é legal que se você viu a gente, você pensa alguma coisa sobre isso, deixa um comentário aí abaixo, porque isso pode, né, fazer com que essa reflexão não esfrie e, de outro modo, dá pra gente também novos temas, pra gente continuar esse papo aqui, porque a gente pretende
fazer aí mais algumas incursões, né? Sim. Tem muito tema dentro da escola. São muitos nós. São muitos nós. Nós começamos por esse, né? Que a gente não por acaso, porque né, a gente está debatendo o modelo que a gente tem hoje, mas a gente vai falar de vários outros assuntos aqui que são nós que com certeza vão mexer aí com o cotidiano de todos da comunidade escolar. É isso aí, acho que cumprimos a missão. Então valeu, até a próxima. Valeu, gente.